Fala galera, beleza? Tudo de boa aqui com vocês? Então, pronto, aqui é mais um vídeo. Então, vamos falar aqui, né, um pouquinho sobre microfones. Microfones são uma técnica bem importante para áudios, para canto, você editar suas músicas e etc. Mas tudo que incomoda vocês aos microfones, assim, que são bem usados aos podcasts também, ou em lives, cantos, e pode ser em qualquer um. Até no seu PC gamer, que vai ter simplesmente um microfone para simplesmente apoiar. Então, as partes do microfone são divididas nos microfones dinâmicos, que são bastante usados sobre os podcasts. Então, eu acho que meu microfone não é dinâmico, mas tudo bem. Continuando aqui o vídeo, eu simplesmente, né, eu tava navegando aí por aí pelas redes sociais, comprando um Super Nintendo, né? Eu já tenho esse Super Nintendo, eu ganhei em setembro ele tá bem aqui, ó. Esse aqui é meu Super Nintendinho, tá? Então, né, ele chegou dia 22 de março. Minha mãe comprou na Shopee. E foi acho que foi dia... Não sei que dia foi, né? Tanto faz. Então, né, às vezes pelas lives por aí, né, você vai ver um microfone desses pela navegação dos áudios. Então, bastante tema ao uso dos microfones. Mas o que topa ao pouco as pessoas usarem isso no seu podcast deve ser revelado pelas coisas assim, né, sobre os podcasts, mas não tem problema nenhum. É só você usar bem de boaça pela navegação. Simplesmente. O meu time de coração, você tá vendo bem aqui em cima essa bandeira. Então, né, o espaço medial deve estar medido em uns 30, uns 40 centímetros, mas só parece pela ali. Então, pelas linhas, então, eu sou um grande desenhista. Eu consegui, né, desenhar vários personagens de animes, quando você pode ver. Aqui, ó, sou meia tabuada de matemática, porque hoje é terça e hoje teve aula de educação física na minha escola. Então, se você quiser estudar na minha escola, é aqui em Ceilândia Norte e aqui em Ceilândia Sul, né? Fica pertinho, né? E se você quiser também nadar, né, na minha natação, é só você acessar aqui Porto e Saúde, porque vai ter a academia inteirinha, porque fica perto na creche da minha irmãzinha. Então, falando mais sobre podcast, tudo sobre microfone, tá? Mas falando sobre podcast, deve ter um desses microfones aqui na sua casa. Eu já fiz um vídeo de ASMR, porque daqui a pouco eu vou postar ele para vocês verem, né? Deve ter bastante live aí neles. Eles tudo bom lá, etc. Mas tudo que importa é podcast. Você deve ter vídeos, o Charla, Fala Glauber. Deve ter muitos, né? Muitos podcasts navegando pelas redes sociais. Então, eu prefiro mais o podcast o Charla. Simplesmente, né? Ele narrou o jogo do Fla-Flu, né? Isso aconteceu lá em 2023 também, porque eu vi o jogo, né? Foi muito legal, foi uma grande goleada. Foi um 4-1 pro Fluminense, Foi um 4-1 pro Fluminense. Então, falando sobre tudo lá, etc. Então, tudo que lhe importa é isso, né? É só falar sobre podcast, etc. É muita coisa divertida, assim, sabe, né? Então, né, deve ter muita coisa que você deve ter visto, né? Pelas redes sociais, navegando pelas transmissões ao vivo. Isso tem bastante coisas em redes sociais, na X, Facebook, Instagram e tudo mais, né? E também YouTube também, e também no Kawaii. Também, se você der a pause no vídeo, simplesmente vai aparecer live. O pessoal aperta lá que vai ter um monte de transmissões ao vivo. Simplesmente, eu apareci num cara muito famoso, mano. Simplesmente ele me agradeceu, mano. Ele simplesmente viu meu comentário e simplesmente comentou o nome da minha mãe. E olha aquele...
Então, né, continuando aí, né, falando sobre o microfone, tá ligado? Mas tudo que isso lhe importa deve ser bem inteligente sobre as marcações dos marca-textos que deve estar insistentemente introduzida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o microfone com vocês, ó. Se eu falar dessa parte aqui, minha voz simplesmente vai ficar isolada. Se eu ficar aqui, a voz também vai ficar o mesmo, não vai ficar isolada simplesmente, mas se eu ficar com o microfone, minha voz vai dar um jeitinho mais coisado. O áudio é as coisas mais importantes para ficar daquele jeitão, mano, para ficar muito da hora aí, né? Simplesmente eu achei a meia da minha irmã aqui no meu estúdio. Então, se você quiser saber muito mais, né? Eu também faço os vídeos bem legais, sabe? Mas se você quiser ver mais, é só você acessar o link. Então, terminando o vídeo por hoje. Valeu, falou e tchau!